Olá, eu sou o Paulo e sejam bem-vindos ao Quero na Minha Estante. E hoje vamos falar sobre a Batalha do Apocalipse, depois da vinheta. Antes de falarmos da Batalha do Apocalipse, vamos falar um pouquinho sobre o autor. Além de escritor, Eduardo Spohr é jornalista, professor, blogueiro e podcaster. Seu primeiro livro, A Batalha do Apocalipse, foi entre os livros mais vendidos de forma independente, chegando a vender 4.000 cópias pelo selo Nerd Books. E também foi um dos livros mais vendidos de 2010 do segmento fantasia. Bem, a sinopse do livro é um pouquinho complexa. Tudo começou quando Deus criou o mundo em 6 dias e descansou no 7º. Esses dias correspondem exatamente a eras inteiras da Terra. E nesse momento, enquanto Deus está adormecido, quem está no comando é o arcanjo Miguel. Mas Miguel é perverso e comandou diversos ataques à Terra e à humanidade. E é nesse ponto que entra nosso protagonista, Ablon. Ablon é um dos generais do paraíso e se rebelou contra Miguel. Ele organizou uma revolta no céu e essa consequentemente foi traída por um de seus partidários, Lúcifer. Ablon é expulso do paraíso e passa a viver na Terra. Ele presenciou eras e eras da nossa história humana, até chegar no tempo presente, onde a humanidade agora está prestes a entrar numa guerra nuclear. Essa guerra nuclear acaba desencadeando o apocalipse no plano dos anjos e do demônio, e acaba agora Ablon implodir essa catástrofe antes que seja o fim da humanidade e de todo o universo conhecido. Mas nessa jornada, Ablon vai contar com a ajuda de alguns aliados, incluindo a Shamira, a feiticeira de Endor. Bem, o livro em minhas mãos é a 4ª edição da editora Verus. Ele possui 585 páginas, além de um glossário e uma linha do tempo. E o livro é dividido em 3 partes intituladas como A Vingadora Sagrada, A Ira de Deus e O Flagelo do Fogo. A capa é até bonita, mas honestamente eu preferia muito mais a ilustração que foi utilizada para a Nerd Books. Vocês podem ver aqui, ó, a do selo Nerd Books tem um clima muito mais épico do que a atual ilustração. E confesso que por causa dessa ilustração eu meio que fiquei fora do livro. Mas honestamente, essa capa aqui não me chamou muita atenção, apesar de legal. Durante todo o momento de A Batalha do Apocalipse, ele assume um caráter épico. As descrições das construções são sempre grandiosas e épicas, e os personagens são bastante poderosos. Bem, são criaturas que estavam desde o início dos tempos. Os personagens são bons, você consegue amar e odiar alguns deles logo de cara. As descrições deles são muito boas também. O protagonista também é bastante interessante. Ele é do tipo de herói que não vacila, que sempre segue o seu ideal e convicção, não importa o que aconteça. Mas assim, até me surpreendi, porque geralmente esse tipo de personagens não me atraem. Eu não gosto muito do tipo heróizinho, paladino ou tipo Superman da vida. Eu gosto mais do tipo de herói que, apesar de bom, ele também tem seus defeitos, que não seja aquela perfeição idealizada. Mas o protagonista me cativou bastante, eu gostei. Mas minha personagem favorita do livro com certeza é a Shamira, porque ela é a única parte humana da história. E é através dela que nós vemos que a humanidade é muito frágil, mesmo que ela seja uma poderosa feiticeira. Ainda assim, comparada aos antagonistas do livro, ela é muito fraca. O enredo ele é bem intrincado, cheio de tramas, subtramas e flashbacks. Bem, é nesse momento que vai a minha crítica negativa ao livro, os flashbacks. Eu entendo que alguns deles sejam importantes para o enriquecimento da história, mas alguns deles chegaram a ser bem longos. Alguns deles quebraram até mesmo o ritmo da história. Afinal, a história principal tem um caráter de urgência muito grande. Aliás, o protagonista está tentando impedir um apocalipse. E do nada o flashback vem e quebra a trama no meio. Alguns achei interessantes, mas outros muito longos. Eu sinceramente não entendi por que eles estavam ali. Ou se precisavam estar ali, poderiam ser um pouco mais curtos. Mas onde a Batalha do Apocalipse realmente brilha, sem dúvida, é as cenas de combate. Principalmente a luta entre Ablon e seu eterno antagonista, Apollyon. As batalhas entre os dois são a parte mais épicas do livro. Destaque para o poder e a ira de Deus. Eu gostei muito desse golpe. Então, amigos, Batalha do Apocalipse é um livro muito envolvente, com personagens cativantes e batalhas épicas. Assim, apesar dos flashbacks quebrarem um pouquinho o ritmo da história, ainda assim não tira o brilho dessa magnífica história. Batalha do Apocalipse é para você ler e ter na estante.